Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Kentamura e hoje a gente vai falar sobre os Abraham. Talvez você já conheça, talvez você não faça a menor ideia de quem eles são ou o que eles são, né? Mas eu te garanto uma coisa, é muito importante a gente entender um pouco mais sobre isso. Inclusive, hoje eu vou contar uma história minha, pessoal, tá? Para quê? Para que a gente possa compreender e ir mais a fundo na lei da atração. Vamos lá? Antes da gente continuar, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se, ajude o nosso canal a continuar crescendo ainda mais, para que a gente possa continuar trazendo e compartilhando conteúdos com você e com outras pessoas. Bom, provavelmente você já ouviu falar sobre a lei da atração, né? Provavelmente você já deve ter ouvido ou assistido o filme O Segredo, né? Então, portanto, você já ouviu ou já assistiu algo sobre a lei da atração, que é o que? Aquela lei que diz que a gente pode conseguir tudo que nós queremos na nossa vida, né? Uma vez que a gente saiba como aplicá-la, né? Mas hoje o assunto é o seguinte: eu quero te trazer para uma reflexão da seguinte forma: você já parou para pensar mais a fundo sobre a lei da atração? Né? Você já parou para pensar como assim? Eu posso realmente tudo o que eu quero é simplesmente querer? Basta a gente utilizar as técnicas, basta a gente escolher o que a gente quer? É simples dessa forma? Basta a gente simplesmente escolher os sonhos que a gente quer e as coisas acontecem? Para começar, eu vou contar uma história para você de que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Em 2005, eu morava numa cidade do interior, São Paulo, e eu costumava ir junto com um amigo. A gente ia tomar sorvete nos finais de semana, né? Sempre na mesma sorveteria. Era uma pessoa, a dona era uma pessoa muito legal, muito bacana, né? Ela gostava de conversar com a gente e ela era uma pessoa muito culta. E ela percebeu que eu me interessava muito por essas questões de autoconhecimento, de expansão de consciência, né? E a gente sempre conversava algo sobre isso. E um dia ela veio e ela me trouxe assim um calhamaço de folhas, né? E ela me deu, me entregou e ela falou assim: eu acho que você vai gostar disso. E ok, né? Eu agradeci e assim que eu pude, eu sentei para ler aquilo ali com calma. E eu descobri que aquilo era o script de um filme, né? Era um script de um filme que se chamava The Secret, né? E nesse script tinham lá as falas de diversas pessoas e eu fui lendo, né? E fui achando cada vez mais interessante, né? E quanto mais eu lia, mais interessante ficava, né? Porque eu percebia que tinha muita coisa que continha naquelas folhas, naqueles textos, que batia com muita coisa que eu já tinha estudado na minha vida, né? Então, eu achei muito legal e li aquele script diversas e diversas vezes. 3 meses depois, mais ou menos, né, a gente estava lá, eu e meu amigo de novo naquela sorveteria e, claro, toda vez que a gente voltava, a gente falava do assunto do script, né? A gente já conversava daquilo já tinha 3 meses, quando essa dona, né, essa amiga nossa, ela resolveu me presentear com uma outra coisa, né? Ela me deu um DVD e ela falou assim: esse DVD, né, é o filme do script que eu te passei, né? É um filme que ainda vai ser lançado lá fora, né? E eu não sei nem se vai vir para o Brasil, então eu estou te dando já esse filme para você assistir. O curioso é que assim eu nunca parei para pensar como que ela conseguiu, né? Não quis assim ser invasivo e saber como ela conseguiu tanto o script quanto o filme, mas o fato é que ela me entregou isso bem antes do que aconteceu aqui para a maioria das pessoas. Ah, mas antes de eu falar dessa parte do filme, eu queria falar para vocês uma parte do script que era o seguinte: tudo aquilo, como eu falei, eu estava lendo e achando muito interessante, né? Muita coisa que estava lá batia com coisas que eu estudava, que eu acreditava, né? E são várias pessoas que falam, né? Se você assistiu o filme, você sabe que são várias pessoas que participam
do filme O Segredo, né? Mas algo me chamava a atenção de uma pessoa em especial, né? Então estava ali o nome da pessoa e a fala, o nome da pessoa e a fala, exatamente como um script de filme. E aí tinha um nome, né, que se chamava Abraham Hicks. E toda vez que eu via esse nome Abraham Hicks e eu lia as palavras, né, eu lia o que essa pessoa falaria no filme, aquilo me chamava muita atenção, né? Eu tenho assim a sensibilidade para algumas coisas e aquilo realmente me dizia que era diferente. Aquilo realmente me chamava a atenção, né? Então agora sim, a gente volta para o filme quando eu ganhei o DVD. E aí eu cheguei, quando eu pude sentar para assistir esse DVD, né? E eu coloquei para assistir e aquilo se confirmou, né? Várias pessoas falando coisas muito interessantes, né? Mas a fala daquela pessoa era uma fala que se destacava, né? Mais do que isso, eu descobri que esse tal de Abraham Hicks, na verdade, era uma mulher, né? Era uma mulher que se chama Esther Hicks, e abaixo do nome dela, quando saía escrito no filme, estava escrito Teachings of Abraham, que seria algo mais ou menos como os ensinamentos de Abraham, né? Está aparecendo aí na sua tela para você ver a parte que ela aparece no filme. Então, aquilo me chamou muita atenção e eu continuava assistindo, né? E por que que me chamava tanto a atenção? Porque eu tinha certeza, né, não sei te explicar como, não me pergunte que eu não vou saber explicar como, mas eu tinha certeza que tudo que ela falava não vinha dela. Eu tinha certeza que ela era como se ela estivesse falando por uma outra pessoa. E assim, se você assistiu o filme ou leu o livro, você sabe que tem muita gente boa que participou daquele filme, né? Então, tinha o Jack Canfield, né, a Lisa Nichols, né, o Joe Vitale, tinha o Bob Proctor, entre outras pessoas. Então, tinha muita gente boa lá. Mas a Esther chamava a atenção. As coisas que ela falava era diferente, né? Eu, de novo, não sei explicar, mas para mim era diferente. Eu percebia isso com muita nitidez. Então, assim, eu assisti esse filme várias vezes, né? E todas as vezes que eu assistia, para mim era algo diferente quando ela falava. Tinha alguma coisa a mais, né? Era como eu disse, como se não fosse ela que estivesse falando. E é claro que eu nunca falei isso para ninguém naquela época, senão ia todo mundo achar que eu estava louco, né? Então eu simplesmente fiquei com essa percepção guardada para mim. Bom, no ano seguinte, né, em 2006, o filme foi lançado nos Estados Unidos, né, em vários outros países, e em 2007 chegou aqui no Brasil, né? E quando chegou aqui no Brasil, eu fiquei muito animado, achei muito legal e eu queria comprar o filme, né? Porque eu queria por dois motivos. Primeiro, que a imagem do filme que eu tinha ganhado, ela não estava assim muito boa, ela não estava em uma resolução, né, em alta resolução. E segundo, porque eu queria que tivesse dublagem em português para que outras pessoas também que eu queria mostrar, né, pudessem entender, porque afinal de contas, mesmo a pessoa assistindo e eu explicando, é diferente se ela estivesse assistindo o filme já dublado, né? Mas daí, quando eu fui assistir o filme, aí veio a grande surpresa. O que que aconteceu? A Esther Hicks não estava lá, né? Eram todas as mesmas pessoas, as mesmas falas, os mesmos ensinamentos, mas por algum motivo a Esther Hicks não estava lá. E aquilo me chamou muita atenção, porque para mim era nítido que ela era como fosse a cabeça do filme, né? Toda a parte do conceito, dos ensinamentos, ela era a pessoa principal naquele filme. Então, aquilo chamou a minha atenção, né? E a minha curiosidade. A partir dali, eu quis saber mais. Aí que eu quis saber mais, né? Quem era aquela pessoa e da onde que vinha tudo aquilo que ela falava. Bom, depois de um tempo, eu acabei descobrindo, né, que quem resolveu tirar a Esther do filme foram os produtores, né? E por que que eles fizeram isso, né? Porque a Esther, ela canaliza uma consciência coletiva que se auto-intitula, né, os filhos de Abraham,
tá? Na verdade é uma longa história, mas esse nome ele surgiu apenas porque a Esther queria um nome. Ela queria saber como é que eu chamo vocês, né? Então eles deram esse nome para ela. Mas voltando ao assunto, ela canalizava, né? E ela canaliza essa consciência. Então os produtores na época eles já achavam que o filme por si só já era uma coisa muito, assim, uma quebra de paradigma muito grande naquela época. Seria uma coisa muito impactante, né? Então, imagina se, além disso, eles fossem dizer, né, que tudo que a Esther falava, ela na verdade estava canalizando uma consciência que não é nem uma consciência de uma pessoa, que não é nem uma canalização de um ser, né, e sim uma canalização de uma consciência coletiva, né, de algo que a gente nem faz ideia aonde está. Então seria uma coisa, né, realmente muito impactante. Então eles quiseram que ela colocasse o nome dela como se fosse ela que estivesse falando. E ela nunca quis isso, né? Ela sempre disse que não é ela quem está falando. Quando ela canaliza, quem está se manifestando são os Abraham, né? E então eles ficaram nesse impasse. E dessa forma os produtores resolveram tirar a Esther Hicks do filme. Acontece que a essência do que se trata, a lei da atração, vinha exatamente dela, né? Então, assim, é claro que eles mantiveram as falas, né? Colocaram outras pessoas para falar coisas parecidas, né? Mas para mim, que eu tinha assistido o filme original, era diferente. Nesse ano de 2007, comecei a procurar muita coisa sobre os Abraham Hicks, né? E eu descobri muita coisa também. Entre elas, eu descobri que eles começaram a fazer esse trabalho de divulgação da lei da atração em 1985, né? E que eles se denominavam Abraham-Hicks, né? Porque era um trabalho conjunto entre a Esther e essa consciência, né? Na verdade, era um trabalho conjunto entre a Esther com o marido dela, Jerry Hicks, e essa consciência que se chamava Filhos de Abraham. Então eu descobri que eles faziam palestras e eventos, né, para divulgar esse trabalho, né, e para que pudesse expandir cada vez mais o ensino sobre a lei da atração para outras pessoas. E foi inclusive num desses trabalhos, num desses eventos, que a Rhonda Byrne conheceu a Esther Hicks e o Jerry Hicks, né, e dali que começou a ideia do filme O Segredo. Ou seja, 21 anos antes do filme O Segredo, a Esther Hicks e o Jerry Hicks eles já trabalhavam para ensinar sobre essa lei para muitas pessoas. E você tem noção do que é isso? Se a gente parar para pensar nos anos 80, a gente tinha que tomar cuidado até para elogiar Chico Xavier, né, de tanto que era restrito, de tanta resistência que existia a respeito de assuntos que eram considerados místicos ou assuntos que eram considerados, não sei, espirituais, enfim. Tudo isso era muito restrito, mas nessa época eles já falavam, eles já ensinavam sobre a lei da atração, né? E imagina só, falar que você está canalizando uma consciência, né, de um lugar não físico para ensinar uma lei universal para que todos nós sejamos mais felizes. E de lá para cá, eu vim acompanhando, lendo, estudando muita coisa sobre os Abraham Hicks, né? Inclusive, lá atrás, em 2007, eu fiz um projeto de 10 anos, né? Eu projetei muitas coisas, né, baseado nesses ensinamentos, e em 2017, né, absolutamente tudo que eu havia projetado aconteceu. E ter esse poder fascina as pessoas, né? Tanto é que, se você for ver, um dos vídeos que é mais visitado aqui no nosso canal é o vídeo que se chama O Poder da Visualização. Mas o motivo desse vídeo é que, antes da gente começar a aprender como atrair as coisas, né, a gente precisa aprender a ir mais a fundo do que se trata, o como que é, né, o que existe por trás da lei da atração, né? E baseada nas experiências que eu tive, baseado nos conhecimentos que eu adquiri, esse é o verdadeiro segredo. Isso porque tem muita gente, né, que fica pensando se a lei da atração ela realmente funciona, né? E outras pessoas dizem que não é tão simples assim. E, na verdade, se funciona, eu posso dizer que sim.
né? Porque, como eu disse, funcionou para mim, manifestou tudo que eu havia projetado, né? Sem exceção, não foi quase tudo, foram algumas coisas, né? E olha que eu dei uma boa forçada, né? Eu projetei coisas bem exageradas, né? E tudo aquilo aconteceu. Mas se você quer que a lei seja verdadeiramente útil na sua vida, não é tão simples. A gente precisa entender muitas coisas antes para que a gente não seja completamente dominado ou dominada pelo ego. Em 2017, quando eu consegui todas as coisas que eu havia projetado 10 anos antes, foi também um dos anos que eu senti mais vazio na minha vida. E olha que eu já vinha estudando espiritualidade há muito tempo. Então, assim, eu não tenho dúvida que isso aconteceu com muitas outras pessoas, não só comigo, né? Mas a questão é, por que isso aconteceu comigo, né? E, obviamente, por que isso aconteceu com tantas outras pessoas? Aconteceu porque, sem saber, nós atropelamos as coisas. Ter um poder tão grande nas mãos acabou alimentando o ego. Os produtores eles tinham razão em uma coisa: a mensagem sobre como as leis universais funcionam seria provavelmente muito impactante naquela época. Então, provavelmente eles pensaram de que forma, né, eles conseguiriam atingir o desejo das pessoas. Então, eu não sei te dizer se foi de uma forma proposital, mas você pode perceber que a mensagem do filme é que qualquer pessoa pode conseguir tudo, absolutamente tudo que quiser, da forma que quiser. E fazer isso dessa forma realmente atraiu milhares de pessoas, né? Porque afinal de contas, quem não quer ter uma lâmpada mágica? Né? No próprio filme tem isso retratado. Se você assistiu, você vai se lembrar, tem uma parte lá que mostra um gênio numa lâmpada mágica. Então, agradando ao ego, o filme realmente iria atrair milhões de pessoas, né? Como eu falei, quem não gostaria de ter uma lâmpada mágica? Quando eu era criança, eu li o livro do Aladim, né? E eu lembro que eu ficava brincando, conversando com a minha irmã, né? O que cada um faria se tivesse aqueles famosos 3 pedidos? Eu me lembro de uma outra parte do filme que um dos convidados ele fala exatamente isso, né? Que a nossa vida ela pode ser como um supermercado, onde a gente simplesmente veja ali nas prateleiras o que a gente quer para a gente, o que a gente não quer. Então, isso é até verdade do ponto de vista da inteligência emocional, né? Mas se a gente for pensar no ego, realmente chamava atenção, chamava? Pensa comigo, se em 2006, né, o filme dissesse que através da nossa conexão com o nosso eu superior, nós teríamos a sabedoria necessária para que a gente conseguisse trabalhar a lei da atração, isso provavelmente não funcionaria, né? Teria muito menos sucesso do que foi o filme, ou talvez nem sucesso teria. Até porque ainda hoje as coisas são assim, né? Tudo que agrada mais o ego tem muito mais sucesso, tem muito mais visibilidade, chama muito mais atenção, né? Mas, por outro lado, graças a Deus, hoje o número de pessoas interessadas em espiritualidade, em expansão de consciência, é muito maior do que há 15 anos atrás. Mas então eles ensinaram o que podia ser ensinado naquela época. A gente tem que se lembrar que tudo é um processo, né? E que a gente também, as coisas chegam até nós no momento devido, né? Tudo tem que vir de uma forma gradual, gradativa, para que a gente possa captar, absorver e exercitar. Então tudo é assim de uma forma gradual, não é verdade? Um preso, por exemplo, né, se ele está preso numa solitária por muitos dias, né, aquele cubículo que não tem luz, não tem nada, quando eles soltam ele, o que mais incomoda nele é a luz, né? Então ele sai de lá e ele vai gradualmente, pouco a pouco, abrindo os olhos para que ele consiga suportar a luz. Eu já falei aqui, por exemplo, no canal que a tábua de esmeralda, ela aparece de uma forma muito discreta no filme O Segredo, né? Se você assistir aos vídeos que eu fiz sobre as leis herméticas, você vai entender melhor. Mas o que acontece é que se estava no filme O Segredo, significa que eles já sabiam sobre as 7 leis herméticas,
né? E mesmo assim, isso foi passado de uma forma muito, mas muito suave e muito discreta no filme O Segredo. O próprio mito da caverna de Platão ensina isso, lembra? Né? Eu também já fiz um vídeo sobre isso, falando do Matrix e o mito da caverna, né? E no mito da caverna, o que acontece? Quando o homem ele sai da caverna, ele descobre que existe um mundo muito maior, muito mais lindo, né? Maravilhoso, fora da caverna, ele volta para contar para os amigos dele, né? E quando ele volta para contar, como que ele é recebido, né? O pessoal tira sarro dele, acha que aquilo tudo é um absurdo, né? Nem dá ouvidos porque ele está falando. E por que isso acontece? Porque a pessoa ela está profundamente, a mente dela está profundamente enraizada dentro daquilo que ela chama de realidade, né? Então, no caso do mito da caverna de Platão, o que seria esse abrir os olhos gradativamente, né? Seria das pessoas que estavam lá, primeiro elas teriam que começar a pensar, poxa, será que isso aqui é a vida? Será que é só isso aqui? Né? Para depois elas irem para um segundo passo, que seria sair da zona de conforto e, poxa, será que eu consigo me livrar dessas correntes? Né? E aí, depois que livrar das correntes, elas iriam para um terceiro passo, que seria conhecer outros lugares da caverna, para depois conseguir sair da caverna e para depois conhecer o mundo que existe fora da caverna. Então, se você fosse a pessoa que teria conseguido sair da caverna, né, e voltasse lá para chamar os seus amigos, talvez uma abordagem mais inteligente seria você chegar, né, no ouvido de um e falar assim: Ei, eu estava pensando aqui, será que a vida é só isso aqui? Percebe? Porque dessa forma você iria conseguir abrir aos poucos os olhos daquelas pessoas. Então é da mesma forma que as coisas são apresentadas para nós, gradativamente, né? Eu sempre digo, Deus sabe o que faz. A lei da atração, ela está dentro da lei da vibração. E existe muita coisa que a gente pode estudar e refletir sobre essa lei para que ela seja realmente útil nas nossas vidas. Você pode achar que se você ganhasse na loteria, resolveria todos os seus problemas. Só que não. Você pode achar que se você encontrasse o amor da sua vida, isso preencheria todo esse vazio que talvez você esteja sentindo. Só que não. No mundo físico, a lei da atração pode realmente te ajudar a conseguir muitas coisas. Mas sem a compreensão espiritual, você vai ter um poder gigantesco nas suas mãos, que se não for usado corretamente, o que vai acontecer é que vai te ajudar apenas a te manter dentro da ilusão provocada pelo ego. Seria mais ou menos como se no mito da caverna a pessoa quisesse tudo, né? Ela pudesse ter tudo, toda a abundância dentro da caverna. Então, como ela estaria cega, né? Toda aquela realidade ficaria ainda mais intensificada, né? Dessa forma, ela não enxergaria a verdadeira realidade e não iria nunca querer sair da caverna. Uma outra analogia vem do filme Matrix, né? No filme Matrix 1, o personagem Cypher, né? É o que ele faz, ele trai os seus amigos, né? Em troca de uma vida confortável dentro da Matrix, né? De tão identificado que ele está com aquilo, acreditando que ele vai ser feliz, mesmo sabendo que aquilo é uma ilusão. Então é por isso que eu comecei fazendo esse vídeo para falar desse assunto, né? Dos Abraham Hicks e da lei da atração, porque a gente vai falar disso mais vezes, mas eu quero trazer para você uma visão mais aprofundada disso tudo, né? Assim como a gente fez com as leis herméticas. O princípio da causa e efeito, por exemplo, não é apenas falar sobre causa e efeito. Existe muita coisa para se refletir, muita coisa que envolve essa simples frase, né? E se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre o princípio ou a lei da causa e efeito, você sabe que a gente realmente fala muita coisa mais a fundo em relação a isso. Então, da mesma forma, essa é a ideia que a gente vai fazer com a lei da atração, ok? Quando a gente vai compreendendo mais a fundo tudo isso, a gente vai estudar e refletir melhor sobre como atuar e utilizar a lei da atração. Consequentemente, a gente vai ter resultados
melhores, a gente vai ter resultados duradouros, porque esses resultados vão ser baseados numa compreensão mais a fundo. Afinal de contas, é dessa forma que não somente essa lei, mas todas as leis universais devem ser utilizadas, né, com verdadeiro amor e sabedoria. Nós viemos não para fazer vocês acreditarem em qualquer coisa. Nós vemos uma grande diversidade em tudo que vocês acreditam. Em tudo existe o equilíbrio perfeito. Então, não viemos para alterar suas crenças, mas para relembrá-los das leis eternas do universo. E estamos aqui para expressar tudo isso para vocês em detalhes. Se você soubesse do seu potencial em se sentir bem, você jamais iria pedir a alguém que fosse diferente para que você se sentisse bem. Você ficaria livre de toda a complexa impossibilidade do desejo de controlar o mundo, ou controlar seu parceiro, ou controlar seus filhos. Você é a única pessoa que cria a sua realidade, pois ninguém mais pode pensar por você, ninguém mais pode fazer por você. É apenas você, cada pequena parte sua. Então comenta aqui depois se você já refletiu sobre isso, se a vida é tão simples e fácil como ter uma lâmpada mágica nas mãos. Se você quiser saber mais coisas, aprender mais sobre os Abraham Hicks, né, hoje você consegue encontrar muita coisa na internet já dublada. Tá? Então é legal, você tem acesso, você vai conseguir aprender e conhecer um pouquinho mais sobre o que eles falam. Mas em paralelo com isso, a gente vai vir aqui sim, né, para a gente estar aqui discutindo, refletindo, nos aprofundando, né, nesses conhecimentos, tá? Para que a gente tenha resultados melhores e duradouros nas nossas vidas. E no domingo que vem a gente vai entrar então nesse assunto, nessa questão da espiritualidade e a lei da atração. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te trazido essa intenção que eu tive de fazer você refletir, tá? Refletir a fundo, né? A gente sempre pensou, a gente que eu falo humanidade, a gente sempre pensou a lei da atração, vamos fazer acontecer e é tudo que eu quero eu vou conseguir, tudo que eu quero vai se manifestar. Poxa, mas como assim? Né? Se toda a humanidade simplesmente quisesse tudo e tudo se manifestasse, como seria o mundo, como seria o universo? Então, espero que tenha trazido essa coisa de te trazer para essa reflexão, tá? Para que você possa aplicar essa lei da melhor forma, né? Da maneira mais inteligente dentro da sua própria vida. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ajude o nosso canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar compartilhando conhecimentos com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe também com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Mas eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.